Pessoal, então, hoje é a nossa quarta aula da história do cristianismo, tá? Hoje é a nossa quarta aula e vou dar uma relembrada aqui rapidaço na aula 3 que nós tivemos. Então, na última aula, na aula 3, o que a gente viu? Nós vimos Roma como o maior império, né, da época. Nós falamos que Roma tentou parar o cristianismo de todas as formas. Todo mundo estava aqui na última aula? Não, só você que não estava, varão de guerra. Mas você vai ter o vídeo daqui uns dias. Quinta-feira ele vai estar disponível. Então, eu só estou relembrando, Roma, a gente viu muita coisa sobre Roma, a igreja se expandindo, as perseguições começando. Nós falamos sobre os imperadores, muito obrigado. Falamos sobre os imperadores como Nero, Domiciano, Trajano, Décio, Diocleciano, e nós vimos que todos eles tinham algo em comum. Todos eles tentaram destruir a igreja, todos esses imperadores. Então, os cristãos, eles foram perseguidos, eles foram presos, eles foram torturados, eles foram mortos, famílias foram destruídas, igrejas foram queimadas, e as escrituras foram destruídas, e mesmo assim, a igreja não parou de crescer. Tudo isso a gente viu na última aula. Nós vimos que quanto mais, é meio que um paradoxo para o mundo, né? Quanto mais eles perseguiam a igreja, quanto mais eles queimavam as escrituras, quanto mais pessoas eram perseguidas, mais a igreja crescia. Quanto mais eles tentavam silenciar a igreja, mais o evangelho se espalhava. Então, cristão literalmente é o seguinte: quanto mais for puxado para eles, né, a perseguição for maior, aí que o negócio alastra mesmo, e Deus usa esse meio, né, para crescer a igreja no meio da perseguição. Então, é exatamente nesse cenário. Nós vamos agora já iniciar na quarta aula, né? Só fiz uma revisão aqui do que a gente viu na terceira. Então, é nesse cenário de perseguição, num cenário onde eles estavam tentando matar a igreja, queimar as escrituras, destruindo aquelas pessoas que seguiam o evangelho de Jesus. Nesse cenário que surge os primeiros mártires da igreja, né? Os homens que não negociaram a sua fé. Então, nesse cenário aparecem aqueles homens que preferiram morrer do que negar a Cristo. Ô Vinícius, se você quiser abaixar o microfone, pode baixar ele, deixar quase que nada aqui, se você quiser. Você que sabe. Porque para mim, aí eu vou para cima aqui, se precisar, mas para mim está de boa. Aí, meu Deus, é isso aí, varão. Então, é exatamente nesse cenário que surgem os primeiros mártires, aqueles homens que não negociaram a sua fé, homens que preferiram morrer do que negar Jesus. Então, hoje, no início dessa aula, nós já vamos olhar para alguns desses nomes. E alguns desses nomes nós temos aqui Inácio de Antioquia, nós temos Policarpo de Esmirna, temos aqui Justino Marte, Cipriano de Cartago. Todos esses homens aqui, eles não apenas pregaram o evangelho de Jesus, mas eles morreram por esse evangelho. Vocês estão aqui comigo, gente? Está ouvindo até aí atrás, está ouvindo bacana, né? Então fechou. Então, a história da igreja primitiva, querido, ela é inseparável da história dos mártires. Então, quem eram os mártires? Mártir é aquele homem, aquela mulher, aquele cristão que ele morreu pela causa do evangelho. Ele, diante de uma acusação do governo, diante de trazer para os nossos dias, diante de uma arma apontada na cabeça, eles não negaram Jesus. Então, esses mártires, eles foram grandes homens. Eu citei só alguns aqui, né? Obviamente tem centenas deles, eu falei só de alguns. Por exemplo, Inácio de Antioquia, lembrando que o cenário era um cenário de perseguição, um cenário de imperadores, que saiu um, entrava outro, pior, tinha um decreto do reino para perseguir os cristãos. Vocês lembram na última aula que eu falei que a perseguição começou somente dentro da cidade de Roma, depois ela se estendeu por todo o império, e o império de Roma, ele tomava conta
de outros países, né, de outros continentes. O Império Romano, só lembrando aqui, ó, Império Romano, querido, ele estava na Europa. Olha, o Império Romano dominava a Europa: Itália, Espanha, Portugal, França, Inglaterra, parte da Alemanha, Grécia, Croácia e Sérvia. Tudo isso era Império Romano. Império Romano também estava na Ásia: Israel, Palestina, Síria, Turquia e parte do Iraque. Roma também estava na África, o Império Romano, no Egito, na Líbia, na Tunísia, na Argélia e em Marrocos. Tudo isso era o Império Romano que dominava. E o cristão começou a ser, ele saiu de uma perseguição local dentro de Roma para ser perseguido em todo o império. Então tinha cristão sendo perseguido na Ásia, mas tinha lá na África, lá na Europa também. Então os cristãos estavam sendo perseguidos absurdamente. Então, aí como eu disse que aqui nesse cenário aparecem os mártires. Por exemplo, esse camarada chamado Inácio de Antioquia, ele morreu aproximadamente no ano 107 depois de Cristo. Inácio de Antioquia, ele foi o bispo da igreja de Antioquia, né? E um dos primeiros líderes após os apóstolos. Ele foi preso e durante a perseguição romana, ele foi levado até Roma para ele ser executado. Eles prenderam ele, pegaram ele, no caminho ele escreveu algumas cartas para aquelas pessoas que ele pastoreava, né? Algumas pessoas que eram discípulos dele. Ele escreveu algumas cartas para eles, encorajando eles a permanecer firme, mas não se dobrar diante do sistema opressor de Roma. E ele não tentou escapar. Esse camarada era um cara o seguinte: ó, não vem aqui me resgatar não precisa vir. Então ele desejava, olha, se eu estou falando de Inácio de Antioquia, ele desejava o martírio como forma de se identificar com Cristo. Então ele foi lançado às feras no Coliseu. Ele foi morto assim, ele foi lançado às feras dentro do Coliseu. Foi dada a oportunidade para ele negar Jesus. Ele não negou Jesus e ele foi devorado por animais em Roma. E ele deixou uma frase muito marcante antes de morrer. Essa frase ficou muito famosa, né, diante dos mártires, que ele fala assim: eu sou o trigo de Deus e eu serei moído pelos dentes das feras para ser achado o pão puro de Cristo. Isso Inácio de Antioquia falou pouco antes de ser comido por feras. Aí nós temos aqui um outro camarada chamado Policarpo de Esmirna. Esse cara, esse mártir, ele morreu no ano 155 a 156 aproximado depois de Cristo. Quem foi Policarpo? Ele foi um discípulo direto do apóstolo João. João que andou com Jesus, João que escreveu o Apocalipse. Então, esse Policarpo, ele foi discípulo direto de João, ele aprendeu aos pés de João, e ele também foi o bispo da igreja de Esmirna. Vocês lembram da igreja de Esmirna, que elas estão lá no Apocalipse, aquelas igrejas ali, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Sardes. Então, ele foi o bispo da igreja de Esmirna. A história dele é que ele já era idoso, e ele foi preso e foi levado diante das autoridades romanas, e eles falaram com ele assim: negue o seu Cristo para salvar a sua vida. Só que ele recusou isso com muita firmeza, e ele falou o seguinte para aqueles homens, né, para os opressores: ele falou assim: eu sirvo a Jesus, eu sirvo a Cristo há 86 anos, ele nunca me fez mal, como eu blasfemaria contra ele? E ele falou assim: acenda logo essa fogueira, porque ele foi queimado vivo. Então ele foi queimado vivo, e ainda antes dele morrer queimado, eles mataram ele à espada. Então esse aqui é Policarpo de Esmirna. Mais um, Justino Marte, ele morre em meados do ano 165 depois de Cristo. Justino Marte, ele foi um filósofo que ele se converteu ao cristianismo, e ele passou a defender a causa do cristianismo publicamente, né? Ele escreveu muita coisa sobre o cristianismo, ele explicou muitas coisas, e como ele era um filósofo, ele tinha um nome na sociedade, ele escreveu para muitas autoridades romanas. Então era um homem que tinha uma grande importância, né? E ele mostrou inclusive para as autoridades romanas que os cristãos, eles não eram criminosos por causa da fé,
por causa que eles ensinavam, ou porque eles criam em Cristo, eles não eram criminosos. Por causa desses ensinos, Justino Marte, ele foi capturado, ele foi denunciado, capturado, e ele foi julgado, e ele foi decapitado, cortaram a cabeça dele, lá em Roma. E o último aqui que eu vou citar é Cipriano de Cartago. Cipriano, ele foi um bispo muito importante, e ele era líder de uma igreja no norte da África, e durante as perseguições aos cristãos, vocês lembram que eu falei que o império ele estava no continente africano, asiático, europeu, então ele foi preso lá no norte da África. Olha você ver, tinha cara que estava preso lá na Itália, lá dentro de Roma, o outro estava sendo preso lá na África. Então ele foi preso e ele foi condenado à morte, e ele se recusou. Por que ele foi condenado? Porque ele se recusou a sacrificar os deuses romanos. Então, Cipriano de Cartago, ele se negou a sacrificar aos deuses romanos. Vocês lembram que um dos imperadores, quando ele assume o trono, ele fala o seguinte, assim, ó: a partir de agora, todo mundo que vive debaixo aqui do jugo de Roma tem que sacrificar os deuses romanos. E os cristãos se recusaram. Então, Cipriano, nessa época, ele foi capturado, porque ele se recusou a sacrificar os deuses romanos. E mesmo que ele sendo uma figura influente, ele não buscou a influência dele para se livrar dessa prisão ou do martírio, e ele foi decapitado. A última palavra que ele disse era, na hora que eles iam matar, ele falou assim: graças a Deus por isso. Queridos, olha para você ver, às vezes eu prego na igreja assim, e quando eu falo assim de amar a Deus e amar o Evangelho, se a gente vive um Evangelho que a gente não é capaz de morrer por esse Evangelho, se eu não prego uma verdade que eu sou capaz de morrer por ela, está errado alguma coisa. Eu não posso anunciar um Evangelho que salva, transforma, muda a vida, e eu não estou disposto a morrer por essa verdade. Se eu não estou disposto a morrer por essa verdade, talvez essa verdade não mude, ela mude ninguém, ela não seja tão boa quanto eu estou dizendo. Pastorzão, no caso, existe algum relato assim de algum que disse que foi macho, mas na hora de enfrentar mesmo de frente, ele negou? Ele tem algum relato? Nós falamos disso na última aula, nós falamos sobre os lápices e os traditores. Os lápices e os traditores eram líderes da igreja, que diante da perseguição, eles tinham que sacrificar outros deuses. Quando eles sacrificavam a outros deuses, eles recebiam um certificado, falando assim: eu sacrifiquei a outros deuses. Quando ele tinha um certificado, o Império Romano não perseguia ele. Aí, ele era líder da igreja, ele foi lá, sacrificou aos deuses romanos só para não ser morto, entendeu? Ele sacrificou. Aí depois que a perseguição cessou, esse cara chegou de novo na igreja para liderar a igreja, só que a igreja não aceitou ele. Chamou ele: vocês são traidores da igreja. E eles nunca mais voltaram à posição de liderança na igreja, porque no dia da perseguição, eles sacrificaram a outros deuses. Eles são os lápices e os traditores. Nós falamos deles na última aula, mas na quinta-feira, o vídeo da última aula vai estar disponível também, você consegue pegar, tem o material todo, o PDF. Eu estou liberando um por semana lá, sabe? Então na quinta sai o da última, aí de hoje sai só na próxima quinta. Então, aí eu estou falando aqui, eu estava falando assim, que se nós pregamos uma verdade, que nós não estamos dispostos a morrer por essa verdade, talvez essa verdade nem seja tão boa. Então, mas esses mártires, esses caras, eles viveram algo que a gente precisa descobrir. Eles chegaram no lugar em Deus que a gente precisa chegar. O cara, na hora de morrer, ele falou assim: acende essa fogueira rápido aí, porque eu quero morrer por Jesus. Eu quero ser conhecido não só como alguém que pregou, alguém que morreu por Jesus. Era essa a visão do cara, que era um mártir. Então, como eu disse, eu estou citando só 4, mas muitos outros homens e mulheres anônimos foram mártires também, tá? E a palavra mártir, ela significa testemunha. Elas são pessoas que testemunharam de Cristo com a própria vida. Então, quando eu falo assim, ó, fulano é um mártir. Por exemplo, o primeiro mártir que a gente tem na Bíblia é Estevão, né? Que ele morreu por Jesus, ele foi apedrejado pela fé dele, e isso está em Atos.
né, no relato que a gente falou no início da perseguição. Então, Tertuliano, que foi um dos padres da igreja do segundo século, presta atenção numa coisa, quando eu falo aqui de padre, e eu estou falando da igreja do primeiro, segundo, terceiro, até o quarto século, não é o mesmo padre do conceito que a gente tem hoje. Então, quando eu falo assim, eu falo aqui tipo assim, Justino Marte, ele foi um pai da igreja. Aí você fala assim, mas ele era um padre, ele não era um padre, né? Mas só estou dando um exemplo. Aí você fala assim, não, mas o pai da igreja é um padre lá da igreja católica. Não, aqui ainda nem existia igreja católica. Até hoje nós não falamos da igreja católica aqui e do surgimento dela, tá? Nós só vamos falar do surgimento da igreja católica na próxima aula. Olha, você vê, nós já tem 4 aulas que a gente está falando da história da igreja, até agora não apareceu a igreja católica como a igreja que nós temos hoje, a instituição católica, apostólica, romana. Então, muitos homens, aliás, Tertuliano, que era um dos padres da igreja do segundo século, tem uma frase que é atribuída para ele, e é uma frase muito real. Ele fala assim que o sangue dos mártires era a semente do evangelho. Matavam um cristão por causa do amor a Jesus, mas era como se o sangue dele caísse no solo e ela fosse uma semente. Nascia 100. Matavam um cristão e nascia mais um monte. Então, eles perseguiam a igreja, mas a igreja nunca cessava de crescer. Então, os mártires, querido, uma descrição aqui, que ela é minha, não está na história, não está escrito não, mas eles não eram super humanos, esses mártires, eles eram testemunhas, pessoas comuns, com fé incomum, a fé deles era absurda, mas eles eram pessoas comuns, e por isso morreram por amor de Jesus. Não, tem mártir ainda hoje. Por exemplo, quando a gente fala da Coreia do Norte, que persegue cristãos e mata cristãos, hoje, na China, que é uma perseguição velada na China, Estado Islâmico que mata os camaradas aí por amor de Deus, todos eles são mártires. Porque a ideia do mártir é uma testemunha de Cristo que diante de uma perseguição ferrenha de morte, eles não negaram a Cristo. Então, se a gente chegar aqui, entrar um camarada aqui, ou um maluco aqui, com uma arma, apontar para nós e falar assim, se você não negar Jesus, te mata agora. Se eu falar, não vou negar, e ele me matar, eu sou um mártir, eu morri pela causa do evangelho, entendeu? Só que esses mártires, que são pessoas que ficaram marcadas na história, porque eles deixaram um legado muito grande, ensinamentos, naquela época de uma perseguição ferrenha, eles se mantiveram fiéis, então eles são muito exemplo, sabe? Então, enquanto a igreja, aí querido, olha para você ver, enquanto a igreja enfrentava uma perseguição do lado de fora, porque essa perseguição vinha de fora para pegar a igreja, começou a surgir um problema interno dentro da igreja. A igreja estava com pouco problema, né? A perseguição do lado de fora, homens e mulheres morrendo pela causa do evangelho, e a igreja começou a crescer muito, muito. Por isso que o mundo não consegue entender, é um paradoxo. Quanto mais matava cristão, mais cristão aparecia. Então, a igreja começou a crescer muito, e como a igreja cresceu muito rápido, não existia uma organização dentro da igreja, uma estrutura preparada para receber pessoas. Então, dentro da igreja começou a surgir várias heresias no meio da igreja, ensinamentos errôneos, porque a igreja não estava preparada para esse tanto de gente, a igreja estava iniciando ali, a igreja já iniciou debaixo de perseguição, né? Imagina, até iniciando, cheio de perseguição, e um monte de cristão aparecendo toda hora, a igreja ela não era organizada para receber essa galera toda. Então, o ataque à igreja, ele não era só externo, ele era interno também, porque enquanto alguns tentavam destruir a igreja do lado de fora, com espada, outros começaram a distorcer a verdade internamente. Então, é aqui que surgem, por exemplo, as primeiras grandes heresias no meio da igreja. Então, aqui a gente está falando lá dos primeiros séculos, tá, gente? Então, começou a surgir algumas heresias dentro da igreja. A igreja crescia, mas também enfrentava uma oposição interna. Então, é natural que qualquer movimento em expansão, quando cresce
de uma forma assim absurda, né? Começa a aparecer disputa dentro da igreja, dentro eu não estou falando da igreja, qualquer ambiente que ele vai crescer assim, desordenadamente, vai começar a ter um problema de identidade lá, e começar a ter problemas de verdade, autoridade, eu sou mais autoridade que fulano e tal, e isso começou a acontecer dentro da igreja, tá? Então, entre as principais heresias, o que é heresia? Heresia é um ensinamento errôneo das verdades bíblicas, isso é uma heresia, tá? Então, duas heresias principais, elas nasceram no meio da igreja, no meio da perseguição, que era o gnosticismo e o marcionismo. Vou falar sobre os dois. O gnosticismo, ele afirmava que a salvação, ela vinha de um conhecimento especial, superior, um conhecimento secreto. Tipo assim, a salvação da vida do homem, ela não vinha de Deus. Por quê? Quem era gnóstico, ele acreditava que a matéria é mal, ou seja, a nossa carne ela é má. Então, se a nossa carne é má, Deus não poderia ser quem nos criou para a salvação, porque a nossa matéria é má. Então, eles acreditavam que a salvação, ela não estava ligada a Deus, ela estava ligada a um conhecimento. É um conhecimento superior. Então, eles acreditavam, eles negavam, por exemplo, a plena humanidade e a divindade de Jesus. Eles não tinham Jesus como Deus e não acreditaram em Jesus quando ele esteve aqui na terra também. Eles não criam naquele Deus, naquele Jesus que era pregado pelo cristianismo. Então, outra coisa, eles faziam uma distinção muito grande entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Eles falavam assim que eram dois deuses, não era o mesmo Deus, porque a forma de tratar era diferente, né? E é diferente de fato, a gente pode falar isso em uma outra época. Mas, então isso era gravíssimo, essa heresia do gnosticismo, ela era muito grave dentro do cristianismo. Por quê? Se Jesus, querido, se a gente tirar a divindade de Jesus, o cristianismo acaba. O cristianismo, ele só é cristianismo porque nós cremos que Jesus, ele é filho de Deus. Então, se eu venho com uma heresia dizendo assim, ó, Jesus, ele não é Deus, ele não é plenamente Deus, assim como o Evangelho fala sobre ele. Se a gente acredita nisso, acabou o Evangelho. Então, o Evangelho só existe se Jesus, ele é realmente Deus. Então, essa heresia, para você ter uma ideia, ela era tão forte, que o apóstolo Paulo lutou contra esses caras, assim, foi muito, o apóstolo Paulo. E eram os gnósticos, que Paulo pregava contra eles, onde Paulo pregava, os gnósticos passavam lá, ensinavam outra coisa. Então, Paulo já estava lutando com essa galera. Pra você ter uma ideia, a heresia do gnosticismo, ela foi tão forte, que ela foi uma das heresias mais próximas de vencer o cristianismo. Olha, para você ter uma ideia de tão forte que ela foi, né? Então, depois do gnosticismo, nós temos outra heresia que era de Marcião. Marcião, ele foi um nome decisivo nesse período, porque ele queria rejeitar grande parte da herança judaica. Então, tudo que vinha do judeu, Marcião, ele condenava. Então, tudo que era relacionado do judeu, relacionado ao Antigo Testamento, relacionado à cultura, eles rejeitavam assim 100%. Então, Marcião, ele era um cara que trouxe para ele muitos seguidores, e ele, por exemplo, eles aceitavam somente algumas partes dos escritos. Eles tipo assim, eles que decidiam o que era bom, entendeu? Eles pegavam, a mesma coisa, isso acontece hoje também, né? No nosso mundo, algumas pessoas, eles lêem uma passagem bíblica e falam, não, isso aqui funciona. Mas na outra página, se aquilo que está escrito ali não for o que ele acredita, não, isso aqui já inspirou. Esse aqui é do período da lei, então eles não criam nisso. Então nós tínhamos que duas heresias terríveis: gnosticismo, que tirava a divindade de Cristo e que afirmava que a salvação estava num conhecimento superior e secreto, e temos aqui Marcião, que rejeitava
muitos livros da Bíblia, rejeitava tudo que vinha de herança judaica e ele separava a fé cristã do judeu de tudo. Então, isso era logo no início da igreja, gente. Duas heresias assim, terríveis de destruição. Aí isso pressionou a igreja a dizer o seguinte assim: que livros realmente são inspirados por Deus? Porque imagina, a igreja está começando agora, um monte de gente levanta falando uma coisa, um cara levanta ali com um ensinamento, um gnóstico, outro ali seguidor de Marcião. Aí eles começaram a virar para quem era o cristão da época e falaram assim: e aí, mas o que é a leitura que eu posso fazer, que ela é segura e que é uma leitura inspirada por Deus? Aí a igreja teve que dar uma resposta a isso. A resposta da igreja vem de 3 formas. A igreja agora, ela responde com cânon, com um credo e com a apostolicidade. Nós vamos falar dos 3. Então, diante dessa perseguição externa e interna das heresias, a igreja ela começa a se organizar com mais profundidade. Aí entra na história o cânon. O que é o cânon? Cânon é isso aqui, querido, ó. Cânon é quando a Bíblia ela é estruturada e os livros começam a ser, eu vou falar inseridos na Bíblia, mas vocês vão entender que não é que eles foram inseridos, eles foram aceitos como livros inspirados por Deus. Então, o cânon é a formação dos livros que a gente tem na Bíblia Sagrada. Esse aqui é o cânon bíblico, tá? Então, o cânon foi uma resposta da igreja para aqueles que tinham dúvida assim, do que tem aí de escrito que é inspirado, que a gente pode ler, que é reconhecido como escritura de verdade. O que é? Aí a igreja, ela responde com o cânon. A igreja, querido, ela foi reconhecendo ao longo do tempo quais escritos eram apostólicos e quais não eram. Por quê? Pra você ter uma ideia, eu vou falar lá de Paulo, quando Paulo escreve para a Galácia. Quando a gente vê a carta de Paulo, a gente fala assim: abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2 e tal. Gálatas não era uma igreja, Gálatas era uma região, e tinha ali naquela região algumas igrejas. Então Paulo, ele fazia um escrito, uma carta, ele mandava para a região da Galácia, uma igreja lia aqui, mandava para outra ali, a outra lia. A carta de Paulo circulava entre as igrejas. Só que com a carta circulando entre as igrejas, a carta de Paulo ela tinha uma autoridade apostólica, porque eles reconheciam que quem escreveu era uma autoridade, era um apóstolo, quem escreveu era alguém experimentado pela igreja, quem escreveu as cartas dele já giraram em outras igrejas e eles viram que não tinha ali uma heresia dentro das cartas, e a igreja naturalmente começou a aceitar aquilo como uma escrita canônica já. Isso aqui é a escritura que é real, que ela serve como autoridade bíblica para nós. Nós não tínhamos a Bíblia aqui ainda, tá? Não existia a Bíblia como a gente tem. Então, a primeira resposta da igreja é o cânon, que é começar a pegar os escritos e começar a analisar. O Vinícius está lendo um negócio aí, o Vinícius, você era o bispo de uma região, depois você mandava o material para mim, eu lia também, analisava, mandava para um outro apóstolo, mandava para outro. Então, os primeiros livros que foram aceitos, não é que a igreja falou assim: nós precisamos escrever alguma coisa agora, para poder virar a escritura, não era assim. Isso já rodava, já circulava. A igreja começou agora a só falar assim: isso aqui é autoridade bíblica. Ela só começou a reconhecer aquilo que as igrejas já reconheciam. Quem viu aqui aquele seriado sobre Jesus, como é que é o nome dele? The Chosen. Alguém já viu aqui? Quando começou o The Chosen, eu não sei, eu só vi, eu acho que 2 episódios até hoje. O homem já está quase ressuscitando, né, no seriado novo aí. Só vi os 2 quando ele chama Mateus. Mas vocês reparam ali no The Chosen que Jesus vai andando, Mateus vai escrevendo atrás dele? Mateus já vai relatando. Aquilo ali, não há um consenso de que aconteceu daquela forma. Porque o que o seriado passa para nós, estou falando que está errado lá não, tá? É porque não existe um consenso.
não existia uma ideia de que as pessoas que estavam andando com Jesus precisassem anotar o que Jesus está falando, porque alguém iria ler isso. Não existia essa ideia. Então ninguém escrevia nada. Por quê? Quando Jesus aparece na história, o que o judeu pensa? Jesus veio para libertar nós, daqui a pouco a gente está reinando e o mundo vai ficar debaixo dos nossos pés. Acabou. Só que Jesus morre e agora começa a vir profecias de que Jesus vai vir e vai restaurar o tempo começa a passar, Jesus ele não retorna. Os primeiros cristãos, Paulo vai relatar isso, que eles começaram a vender as casas, porque eles achou que Jesus já ia voltar, eles começaram a dar as coisas para os outros, porque ele achou que Jesus ia voltar naquela hora, entendeu? Só que, quando começou a passar o tempo, e eles falaram assim, Jesus não voltou ainda, nós precisamos documentar o que ele fez, senão vai se perder. Aí que começa a ser um relato. Então Mateus não andou atrás de Jesus, escrevendo o que Jesus fazia, não tinha necessidade, ele ia fazer isso para quê? Ele ia mandar para quem? Então, o relato acontece depois que Jesus ele morre, que ele encontra os discípulos e envia os discípulos. Aí precisa de uma organização eclesiástica para a igreja. Aí eles começam assim, ó, quem é que andou com Jesus aí? Precisa relatar para nós agora. Aí você vê ali os relatos daquelas pessoas que andaram com Jesus. Então aparecem os evangelhos, vem o livro de Atos. Então, nesse período que o cânon estava sendo formado, que a igreja responde às pessoas assim, as pessoas estavam com dúvida, o que era cristão, o que era escritura ou não. Nesse tempo, por exemplo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro de Atos e as cartas paulinas, elas já eram reconhecidas como autoridade. O cânon não existia a Bíblia, gente, não existia. Mas na hora que eles falaram assim, a gente precisa dar uma resposta para o povo do que é a escritura, de cara eles reconheceram o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, as Atos dos Apóstolos e todas as cartas paulinas. Por quê? Esses livros já circulavam nas igrejas, já circulavam em todo o império. Então eles falaram assim, não, isso aqui tem peso de escritura, então isso aqui nós já vamos colocar, isso aqui é canônico. Então, a primeira resposta da igreja para a dúvida da galera do que era escritura ou não, foi o cânon. Então a igreja começa agora a estruturar o cânon. A segunda é o credo da igreja. O que é credo? A palavra credo significa eu creio. A igreja precisava falar para as pessoas o que ela cria. Eu não sei se é o caso aqui, se o pastorzão estivesse aqui eu ia falar, né? Mas o ideal, chegou alguém aqui, querido, chega alguém aqui na igreja, um visitante. Esse camarada não conhece a Lar, nunca esteve na Lar, nunca pisou. Que ele entra na porta, ele me pergunta assim, vocês são calvinista ou arminiano? Vocês são pré-tribulacionista ou pós? Não, se esse cara aceitar Jesus aqui, vem no pacote, tudo que a igreja acredita, esse cara começa a acreditar também, porque está no pacote, entendeu? Agora, a igreja, ela tem esqueci o nome do negócio agora, um regimento interno, toda a igreja tem, a Lar tem um regimento. Se você pegar o regimento, que ele vem lá da sede, é um documento registrado em cartório, e nesse documento está escrito tudo que a igreja acredita. Nós cremos em Jesus como divindade, Filho de Deus, que morreu ao 3º dia e ressuscitou. Tem tudo isso documentado da igreja, registrado em cartório, que é a visão da igreja Lar. Eu usei esse documento quando a gente iniciou a Lar Boston. Eu tive que registrar esse documento lá, porque veio daqui. Peguei com o apóstolo esse documento aqui, para iniciar a igreja lá. Então a igreja existe um regimento interno. Então, esse credo que eles estavam fazendo era isso. Eles estão falando assim, não, todo mundo que chegar no cristianismo, a gente quer falar para vocês o que a gente crê. Então eles fizeram o credo. Então, essa palavra credo, como eu disse, ela significa eu creio, ela vem do latim. E como que era o credo na prática? Era desse jeito, era uma declaração de fé. Estava assim, eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na ressurreição, eu creio que Ele morreu e ressuscitou, eu creio que Ele é Filho de Deus, eu creio que Ele foi profetizado pelos profetas. É isso, é o que a igreja acreditava. Então, quando a pessoa vinha, ela tinha o cânon bíblico e ela ainda tinha o credo da igreja, o que a igreja cria. Para que servia isso? Para combater as heresias.
Então, por exemplo, o gnosticismo que negava que Jesus veio em carne, o que o credo dizia? Eu creio que Jesus veio em carne. O credo ele foi feito para responder às heresias que estavam surgindo. Então, o credo também servia para unificar a igreja. Por quê? A igreja estava espalhada no mundo inteiro, que eu falo no mundo da época, né? Se o Império Romano estava espalhado, a igreja estava espalhada também. Então, precisava de um documento que regimentasse isso para a igreja e falasse assim, ó, o que a gente crê como igreja? Então, esse credo ele vem para unificar as igrejas que estavam espalhadas em diferentes culturas. Por exemplo, uso e costume e doutrina é diferente. As igrejas elas têm uso e costumes diferentes. Eu vou citar a Assembleia de Deus porque é o meu berço. Eu tenho 41 anos, fui nascido e criado na Assembleia de Deus, fiquei 26 anos lá. Meu pai é da Assembleia de Deus, é evangelista da Assembleia de Deus, minha mãe está na Assembleia de Deus, a minha sogra é da Assembleia de Deus, a minha esposa foi criada na Assembleia de Deus, então a gente conhece a Assembleia de Deus. É um uso e costume da igreja, não é doutrina da igreja, é uso e costume. Aí eu nem sei como é que está mais, né, porque já mudou muito, né, mas vou falar da minha época, né, não podia cortar o cabelo, não podia passar um batonzinho, eu não podia jogar bola quando era menino, não podia usar bermuda, isso se eu fosse batizado, né? Se eu não fosse batizado, eles não é que podia, né? Porque eles não iam incomodar comigo, mas se eu fosse batizado, misericórdia, mas se eu chegar isso aqui, é excomungado na hora, essa barbeira, assim, o meu pai um dia, ó, pra você ver, meu pai foi lá nos Estados Unidos, na minha casa, lá foi passear, e chegou com um pacote de Presto Barba lá em casa, lá meu pai, me zoando, aí falou assim, eu trouxe, porque será que aqui não tem? Não, você tá barbudo demais. Ele levou só para me zoar lá nos Estados Unidos por causa da minha barba, né? Mas enfim, isso é uso e costume da igreja. A igreja tem o uso e costume, ó, irmão, se for batizado, ele não pode jogar bola, não pode usar bermuda, não pode cortar o cabelo. Eu não sei como é que está hoje, eu só estou dando um exemplo. Isso é uso e costume. Isso muda de igreja para igreja e de cidade. Ó, a igrejinha da roça é muito mais porreta do que a igreja da cidade grande, filho. Entendeu? A igreja do Ipaba ali você não podia usar camisa vermelha. Eu não sei, eu nunca soube por quê, mas eu sei que não podia. Entendeu? Camisa vermelha não podia. Não sei se pode ainda, né? Mas não podia. Aí, isso é uso e costume. Agora, doutrina é a mesma para todas as igrejas. Não importa, se é bíblica, é doutrina. E o que é doutrina? Bíblia. É o que Paulo escreveu, né? As cartas pastorais. Então, o que Paulo escreveu como doutrina, isso é doutrina. Agora, não posso cortar o cabelo. Eu posso deixar o bigode, mas o cavanha não pode. Isso aí é uso e costume. E eu estou falando isso aqui, eu não estou falando mal da igreja, tá, gente? Só estou citando um exemplo aqui, porque para mim, isso aí eu já tirei de letra há muito tempo. Eu nasci e fui criado lá, né? Então isso, querido, isso é uso e costume. Doutrina é outra coisa. Doutrina é a mesma aqui lá no Japão. Não importa se a cultura lá é outra. Se é doutrina, porque a Bíblia não muda daqui para o Japão, não, é a mesma coisa. Então, a igreja responde às heresias que estavam surgindo internamente com o credo, com o cânon, e a igreja também, ela começa a ensinar aos novos convertidos, ainda dentro do credo, né? O credo ele mantinha todos na mesma fé, ele ensinava meio que um resumo da fé, para aquelas pessoas que eram novos convertidos, e isso era usado nos cultos, no batismo, era fácil de memorizar. Então, o credo, ele não criava uma verdade, o credo ele protegia a verdade já existia, o credo só colocava isso para fora e ensinava as pessoas que estavam chegando. Vocês entenderam até aqui? Aí a igreja respondeu então com o cânon, com o credo e com a apostolicidade. O que é a apostolicidade? Era o filtro da verdade. Por quê? A verdade cristã, ela precisava meio que ser defendida dessas heresias. Então, aquilo que os apóstolos recebiam de Cristo era transmitido para a igreja. Por quê? Imagina, como é que é o seu nome mesmo? Janderson.
Imagina a situação, o Janderson, ele foi ensinado aos pés de João, que caminhou com Jesus. Eu cheguei 50 anos depois. A informação que o Janderson tem é muito mais fiel que a minha, porque ele foi ensinado por João, um cara que andou com Jesus. Então a informação que ele tem é do próprio João, que viu e conviveu com Jesus. Então a informação dele é mais fiel. Então as informações dos apóstolos, elas eram, o que eles recebiam era documentado para transmitir à igreja. E isso, querido, era muito importante no quesito apostolicidade, porque é o seguinte, a igreja, querido, ela não sobreviveu só por causa da coragem dos mártires. Eu estou falando só, não é porque é pouco não, o que o mártir faz, nós falamos aqui, os caras absurdamente à frente deles, mas a igreja não sobreviveu somente pela coragem dos mártires, mas pela firmeza doutrinária, por não abrir mão da doutrina bíblica durante a perseguição. Então, a igreja, ela começou a perguntar, né, diante das heresias, elas começaram a perguntar assim, quando recebiam um livro, falou assim, esse livro aí vem dos apóstolos? É os apóstolos que escreveu isso? Por quê? O apóstolo, ele dava uma firmeza maior, porque ele falou assim, esse livro, o apóstolo João estava com ele que passou para nós, ele que ensinou. Aí quando falava assim, isso veio de um apóstolo, aí dava uma firmeza maior para a igreja. Então, isso se tornou, para você ter uma ideia, meio que um filtro para o que era verdadeiro ou não, porque o critério da apostolicidade era o seguinte, os apóstolos, eles decidiam se aquele ensino daquela escritura, ela era verdadeira, se era um livro confiável, se era uma doutrina correta. Então, como que isso funcionava na prática? Chegou um livro, quando eu falo de livro, eu não estou falando dos livros da Bíblia, tá? Não estou falando que o cara pegou o livro de Marcos e deu aqui, ô fulano, aqui, você quer o livro de Marcos? Não estou falando isso. Existiam centenas de escritos, inclusive nesse período existiam livros apócrifos. Os livros apócrifos eram escritos que rodavam, todo mundo lia, até o próprio Jesus no período dele leu literaturas apócrifas. A gente pode falar isso na próxima aula, ele até citou isso, mas ele não falou que era verdade, ele citou isso porque isso era um livro que circulava. Aí só que quando esse livro circulava, eles pegavam o livro e falavam assim, isso aqui foi ensinado pelos apóstolos? Eles começavam a questionar se aquele ensinamento estava de acordo com os apóstolos, se eles apoiavam, se foram eles que escreveram, se eles já viram aquilo, se estavam de acordo. Então, eles pegavam um livro e falavam assim, isso aqui é ensino dos apóstolos? Não é ensino dos apóstolos não, mas então deixa eu ver se pelo menos bate com aquilo que eles ensinam. Divergia, rejeitava, falou, isso aqui não é ensinamento bíblico para nós, já rejeitava, falou, isso aqui não pode fazer parte do cânon, ou seja, não podia entrar na Bíblia como um livro que era canônico ou com autoridade de escritura, porque não passou no critério. Então o critério, por que era necessário isso, querido? Porque tinha um monte de falsos mestres, tinha um monte de falso evangelho, tinha o tal das novas revelações. Não é só hoje revela CPF, mas naquela época já tinha revelação nova, tá? Então, a verdade, querida, a verdade que circulava ali, ela não é que eles definiam o que era verdade, eles defendiam a verdade que já existia. Então a função dos apóstolos era isso. O cânon dizia, esses livros são verdadeiros, o credo dizia, isso é o que nós cremos, e a apostolicidade dizia, isso aqui vem dos apóstolos. Então tinha o cânon, o credo e a apostolicidade. Isso foi a resposta da igreja para as heresias que estavam nascendo. Então a igreja respondeu à altura. Então a igreja, ela não criou o cânon, isso precisa ficar claro. A igreja não parou um dia e falou assim, vamos sentar aqui agora, gente, vamos sentar e vamos escrever aqui agora a Bíblia. Isso nunca aconteceu. Esses escritos, eles já existiam, e esses escritos era algo que já circulava no meio da cristandade, e na hora que eles precisaram decidir o que era cânon,
eles lembraram disso, ó, nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, temos todos Atos dos Apóstolos e temos as cartas pastorais de Paulo. Tudo isso a gente já lê como se fosse doutrina para nós, então isso aqui é inspirado. Então, eles não criaram isso, isso já existia. A igreja só bateu o martelo e falando assim, ó, isso aqui é inspirado por Deus. Então agora, querido, esse assunto que nós vamos entrar aqui, ele ia precisar assim, quase uma aula inteira para a gente falar, que é a chegada quando existe uma grande virada. Eu vou falar só 10 minutinhos dele, para a gente não gastar muito tempo de vocês, e na próxima aula eu já vou entrar nele. Mas, querido, imagina aqui, ó, qual que é a situação que a gente está? Nós estamos aqui no ano 300 mais ou menos, a igreja sendo perseguida de todos os lados, a igreja sendo atacada de todos os lados, os escritos que os imperadores pegavam, eles queimavam, os imperadores chegavam e falavam, vocês vão ter que oferecer sacrifício a outros deuses, vocês vão ter que negar a fé de vocês. A igreja, onde tinha igreja, estavam destruindo, pessoas sendo capturadas, denunciadas e mortas. E isso era a realidade da igreja, alguns sendo acesos como tocha, para iluminar os jardins de Nero, a gente viu isso, né? Então, aí, o Vinícius até fez uma pergunta na última aula, quando terminou aqui. Ele falou assim, pastor, de vez em quando você falava Nero, de vez em quando você falava César. Nero, ele era o governador da região ali onde estavam os judeus. Só que César era o imperador do Império Romano inteiro. Então era esse cara que mandava no Império Romano inteiro, era César. E Nero era o governador, tá? Que a gente falou do fogo que pegou lá em Roma e tal, beleza. Então imagina a situação da igreja, 300 anos ela vivendo debaixo de perseguição. De repente, o cara quem que era aqui o imperador do Império Romano agora? Quem que era o imperador nessa época aqui? Um camarada chamado Constantino. Não é o Constantino do filme não, tá, gente? Mas era um camarada chamado Constantino, ele era o imperador. Agora César já passou, nós temos um cara no comando do Império Romano, que abrangia a Ásia, a África e a Europa. Esse Constantino, ele era o imperador. Imagina a igreja sendo perseguida por 300 anos, cristãos sendo mortos, torturados, jogados às feras, queimados vivos, livros sagrados destruídos, e de repente o homem mais poderoso do mundo se torna cristão, Constantino. Esse camarada que era o imperador, que era o responsável pelo Império Romano, ele se converte, e agora nós temos a grande virada com a igreja. Imagina, aquela igreja que estava sendo perseguida, agora o homem mais importante do mundo, mais poderoso da época, do planeta, cara, era esse cara, Constantino, e ele se torna cristão agora. Então, o que muda agora? Agora a igreja, ela passa a ser tolerada, ela passa a ser beneficiada, ela passa a ser respeitada, e ela agora começa a caminhar junto com o governo, com os poderosos, começa a andar num caminho meio complicado, a gente vai ver isso. Então, eu vou falar só da conversão de Constantino, como que ela aconteceu, e na próxima aula a gente vai dar sequência a partir de Constantino. No ano de 312 depois de Cristo, numa batalha, Constantino, ele afirmou que ele teve uma visão. Pra você ter uma ideia, essa batalha que Constantino ia passar, não era uma batalha comum. Ele estava assim, o Império Romano já estava, ele estava sofrendo investidas de um outro camarada, chamado Maxêncio, que era o rival de Constantino, e ele estava lutando pelo trono, para ser o imperador do Império Romano. E ele então, não é uma batalha comum, Constantino vai enfrentar esse camarada, e assim, era uma batalha de vida ou morte, quem perdesse, morria, e ainda ia perder tudo. O império estava dividido, tinha algumas pessoas ao lado de Constantino e outras do lado desse Maxêncio, que era o nome dele. Então, Constantino, ele estava literalmente lutando pelo controle do mundo nessa época. Então ia ter essa batalha. Aí Constantino, segundo os historiadores, um camarada chamado Eusébio, ele conta essa história de Constantino.
ele fala que nas vésperas da batalha, Constantino ele vê algo no céu, ele vê um símbolo luminoso acima do sol com uma frase, e nessa frase estava escrito assim: com este sinal você vai vencer. Que sinal era esse que ele viu? Esse sinal é bem documentado, se você olhar, o nome desse sinal é Shiro, eu até coloquei ali, ó, Shiro. Sabe aquele nome lá em cima, lá, o XPI, um M ao contrário ali está escrito em grego, Cristo, está escrito em grego, tá? Aí, a imagem que Constantino viu é pegar aquelas duas primeiras letras do nome de Cristo, X e o P, e misturar aqui, ó, o X e colocar o P por cima. Isso é um símbolo cristão, tá? Ainda hoje. Por exemplo, a Igreja Católica, um cara católico que ele estuda a história da igreja, ele tem muito apreço por esse símbolo aqui, porque ele faz menção à vitória que Constantino teve pela bênção de Deus, pelo relato de Constantino, né? Então, Constantino ele teve uma visão, na visão ele viu essa imagem, isso é chamado de Shiro, essa imagem. Então o que Constantino fez? Ele teve uma visão que no céu, um símbolo luminoso, e estava escrita assim uma frase: com esse sinal você vai vencer. Aí Constantino, nas vésperas depois que ele teve essa visão, ele foi dormir e ele teve um sonho. E no sonho, segundo Constantino, Deus apareceu para ele. Ele não era cristão ainda, tá, gente? Ele era o imperador de Roma, e do Império Romano, não de Roma, imperador do Império inteiro. Então, o relato de Constantino é que ele dormiu e Cristo apareceu para ele e falou assim: use este sinal na batalha, que é esse sinal ali do Shiro, que é o X com o P, que é as duas iniciais do nome de Cristo em grego. Aí o que ele fez? Ele pegou esse símbolo e colocou nos escudos dos soldados, de todos os soldados do Império Romano, e ele colocou esse símbolo também nas bandeiras militares. Aí o que acontece? Ele levou a sério essa visão que ele teve, esse sonho que ele teve. Aí o resultado disso, ele vence a batalha, Constantino vence, e a interpretação dele é o seguinte: o Deus dos cristãos me deu essa vitória, o Deus dos cristãos, porque ele sonhou. Então no sonho Cristo apareceu para ele. A partir daquele momento, ele então se converte ao cristianismo, ao Deus dos cristãos, e ele começa agora a favorecer o cristianismo. Ele começa ele para a perseguição, e ele vai emitir um edito de Milão, que chama, nós vamos falar disso só na próxima aula, que é um documento que vai dar liberdade religiosa para os cristãos. Então, o cenário que a gente tem aqui é uma igreja perseguida por mais de 300 anos, que teve seus filhos mortos, eles foram lançados às feras no Coliseu, foram queimados vivos, tiveram seus livros queimados, e de repente o imperador se torna cristão e muda tudo isso. É uma grande virada para o cristianismo e para a história da igreja. Então, na próxima aula nós vamos partir daqui, porque algumas pessoas acham que Constantino ele não teve uma transformação genuína, ele não se converteu de verdade, e alguns acham que foi um encontro com Deus de verdade, outros acham que foi meramente um movimento político, porque o reino estava dividido, existiam muitos cristãos, e ele queria ganhar mais força. Ele trouxe os cristãos para o lado dele, e ele se converteu ao evangelho para trazer os cristãos e usar a igreja como massa de manobra. Então, há essas duas visões. Uns acreditam que foi de fato o encontro dele com Deus, e outros acreditam que ele fez isso puramente por um movimento político. Então, gente, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos partir a partir de Constantino